tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão aqui no santuário, nos ajudando a rezar essa Santa Missa, a transmitir para as pessoas que estão em casa, bem-vindos, né, os que estão em casa também. Bonito ver tanta gente que se prepara mesmo para a Santa Missa em casa, acendendo a sua vela, colocando o crucifixo, também a Sagrada Escritura. Então, que bom que você também nos acompanha neste momento. Que bom que a graça de Deus não é apenas para nós, mas é também para você que está em casa. Nós encontramos nesta segunda-feira, nesta quinta semana da Quaresma, nos encaminhando para o Domingo de Ramos e depois o Tríduo Pascal, a grande festa da ressurreição do Senhor. Nós caminhamos encontrando um Deus que é misericordioso, um Deus que vem em auxílio aos seus. E nós encontramos duas realidades na liturgia de hoje. O Senhor que veio em auxílio a alguém que era justo, aquela mulher Susana que era justa, mas nosso Senhor que também veio em auxílio à pecadora, aquela mulher adúltera. E a história que nós escutamos no livro do profeta Daniel, esta mulher judia, temente a Deus, mas que era casada com Joaquim e eles moravam na Babilônia. Ou seja, eles não moravam na Terra Santa, não moravam em Jerusalém. Então estavam longe do templo, estavam longe da sua nação. E aí o desafio, estando longe da nação, não tendo o templo, manter a fé. Olha só como a leitura nos ajude a viver também o tempo de hoje, não é verdade? Sem o templo, muitas vezes o desafio de não ir para a igreja, de não ter a igreja, mas a igreja chega até você, e aliás, você é a igreja, mas o desafio daquele povo naquele tempo. E Susana representa este resto que é fiel a Deus. Aqueles anciãos que eles precisavam, era a função deles exercer o julgamento, eram juízes, mas infelizmente eles se desviaram da função, da vocação que Nosso Senhor tinha confiado a eles. Esses anciãos, eles frequentavam a casa de Joaquim e se encantaram
com a beleza de Susana. Meus irmãos, muitas vezes nós caímos exatamente por causa de pequenas brechas que nós damos, ou porque nós fugimos ou nos desviamos daquilo que nós deveríamos fazer. Aqueles anciãos deveriam julgar, deveriam estar a serviço do povo, mas se desviaram, começaram a olhar para a mulher, se encantaram com a mulher, se apaixonaram pela mulher. E se você pegar a história todinha, você vai verificar que eles até não tinham combinado. Um ficou olhando, depois o outro olhou, e depois eles verificaram que os dois tinham a mesma intenção. E depois eles tentaram, então, contra esta mulher, tentando possuí-la. Mas Susana, temente a Deus, não quis ceder aos prazeres da carne, nem à intimação que ela recebeu daqueles homens. Preferiu a morte, preferiu obedecer a Deus do que cair no pecado. Será que nós somos capazes de também fazer a opção pelas coisas de Deus, ao invés da opção do prazer? Será que nós somos capazes de optar por Deus, até mesmo se a opção por Deus nos leva à consequência da morte, ou de nos ser retirado isso ou aquilo? É o questionamento que nós podemos fazer diante desta leitura. E Susana preferiu a Deus. O que você tem preferido? O que eu tenho preferido? O que nós temos preferido? Susana preferiu a Deus, permaneceu em Deus. Ela retrata então esta fidelidade desse resto, desse povo que permaneceu fiel a Deus e não se deixou levar pela idolatria. Não nos deixemos, irmãos, levar pela idolatria. E Deus veio em socorro àquela mulher. Suscitou aquele jovem, olha só a diferença. Os anciãos que tinham experiência, que estavam ali posicionados para julgar, para agir com justiça, infelizmente se desviaram pela mentira, pela corrupção. E um jovem foi suscitado, Daniel. Deus deu a ele a graça da velhice, da ancianidade, e pôde julgar aquele caso. E, de fato, Susana saiu inocente. Deus veio em socorro àquela mulher que era inocente, que estava vivendo com justiça, estava vivendo a verdade. Que Deus possa vir em socorro a mim, a você, a nós, que estamos vivendo na justiça. Sim, que nosso Senhor venha em nosso socorro. Mas é claro, se porventura, e acredito que a maioria de nós também, não somos assim tão santos, tão justos, calma, porque tem jeito para nós também. No Evangelho, melhor dizendo, nós escutamos a história, né, que você já deve ter escutado várias vezes, já escutamos várias vezes, desta mulher adúltera. Ela foi pega em adultério e foi apresentada ali a Jesus. Jesus, olha, a lei manda apedrejar esta mulher. E o que o Senhor nos diz? Jesus se inclina, Jesus não responde logo àquele questionamento, Jesus não diz sim ou não. Por que Jesus silencia, meus irmãos? Porque hoje em dia o mundo quer respostas rápidas e nem sempre as respostas podem ser rápidas. Nem sempre é sim ou não. O que estava em jogo ali era uma vida. O que estava em jogo ali era aquela mulher. Jesus, através desse gesto de se reclinar, de abaixar, de escrever, ele está chamando os fariseus, está chamando os doutores da lei à reflexão. Calma, espera aí, vamos verificar. O nosso saudoso Padre Léo dizia que quando Jesus abaixou para escrever, estava escrevendo anta, né? Ali embaixo, no chão. Né? Eu diria que Jesus estava escrevendo ali, nada a ver, nada a ver esse julgamento de vocês, calma, tenhamos calma. Nosso Senhor escreve ali chamando ao silêncio, chamando à paciência,
chamando aqueles filhos a pensarem, a refletir. E eles insistiram: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja, Jesus não disse pode ou não pode. Jesus não disse sim ou não. Jesus chamou para a reflexão. E eles puderam examinar a consciência, examinar o coração e saíram de fininho. Dos mais velhos aos mais novos, dos mais experientes aos menos experientes, constataram: esta mulher não merece as pedras, mas merece o perdão. Foi isso que nosso Senhor concedeu àquela mulher. Duas situações distintas, mas a misericórdia de Deus foi a mesma. O Senhor veio em auxílio àquela pessoa justa, o Senhor veio em auxílio também àquela pessoa pecadora. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nosso Senhor quer salvar a todos. E hoje, nosso Senhor nos dá mais uma oportunidade de nós, se estamos na justiça, se nós estamos em Deus, se nós estamos na santidade, permanecermos na santidade. E mesmo que sejamos afrontados, mesmo que sejamos aí tidos como piedosos demais, mesmo que sejamos acusados, permaneçamos em Deus. E se somos pecadores, o Senhor também vem em nosso auxílio e deseja nos dar o perdão. Mas deseja para nós que somos perdoados, que nós também façamos o compromisso. Qual o compromisso? Ir e não pecar mais. Obrigado, Senhor, por esta liturgia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Sim, que o Senhor continue a vir em auxílio daqueles que são justos, daqueles que são fiéis, para que permaneçam fiéis diante das dificuldades. Que o Senhor venha em auxílio também, Senhor, a nós pecadores. Sim, que o Senhor nos dê o arrependimento do profundo do nosso coração e nos ajude, Senhor, a fazer o compromisso de não mais pecarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer realmente a salvação de todos. E que o Senhor venha em auxílio de justos e injustos. Que o Senhor continue a vir em auxílio dos santos e também de nós, pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aqui no altar do Senhor, apresentemos a oferta do nosso coração, juntamente com o pão e o vinho, e agradecemos a você, sócio, benfeitor, que ajuda esta obra, continue a nos ajudar. Com a graça de Deus, nós chegaremos aos 100% nesse mês tão desafiante que foi esse mês, que é este mês de março. Se você ainda não é sócio, benfeitor desta obra, seja um sócio benfeitor e nos ajude a continuar a levar essa mensagem, a palavra, a justos e a pecadores. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.